Vamos ficar todos de pé para termos uma palavra com o nosso amorável Deus. Paizinho querido, não temos palavra realmente para te agradecer o privilégio e as bênçãos que tu nos tens dado de estarmos aqui nesta manhã bela de sábado para poder te louvar e agradecer o teu santo nome. Te reconhecemos como nosso único e verdadeiro Deus, e assim demonstramos todo o nosso amor e toda a nossa devoção a Ti, ó Deus. Que nesta manhã de sábado Tu possas estar mais do que nunca, ó Deus, entre nós. Que Teu Santo Espírito possa ser derramado sobre cada coração, sobre cada mente, e que possamos sentir a presença dos Teus santos anjos ao nosso redor. Pai querido, Te pedimos também que Tu derrames o Teu Espírito Santo sobre o professor Rodrigo, que ele possa falar, ser um instrumento vivo e possa falar por Ti aos nossos corações e mentes. Esteja com cada filho Teu também, ó Deus, que está espalhado, Te louvando por este Brasil, por essa cidade, pelo mundo. Recebe-nos, ó Deus, mesmo os imperfeitos e pecadores, mas confiamos na Tua misericórdia e especialmente no poder redentor do sangue do nosso Salvador Jesus. Amém. Podemos sentar?
Não é para vencer, não é para ser rico, não é para ser mais bonito, é pela vida. E de fato, nós brigamos pela vida. Se alguém está nas últimas na UTI, você gasta todo o dinheiro, todo o equipamento para mantê-la viva e fazer com que ela sobreviva. A vida é a luz dos homens. Segundo a Bíblia, vale a pena investir na vida. Segunda coisa que eu aprendo, João 10, verso 10. Também uma declaração de Cristo. É só passar um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Estava no capítulo 1, agora nós vamos lá para o capítulo 10. Ou, hoje a gente tem que atualizar, não é? Não é só passar a página da Bíblia, não. Passar o dedo no tablet ou no celular aí. Daqui uns dias nós vamos assim, vamos abrir os nossos tablets em João capítulo 2. João 10, 10 é uma declaração de Cristo. Ele fala assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Tenham em abundância. Segunda coisa que eu aprendo da Bíblia, que para mim é surpreendente, eu já ouvi falar as pessoas medirem quantidade de dinheiro, quantidade de cultura, quantidade de status. Você fala de classe A, B, C e D. Você fala de nível de pobreza, quem está acima da linha de pobreza, quem está abaixo da linha de pobreza. Você fala de quantidade de inteligência, QI, quantidade de inteligência emocional, QE. Nós falamos de quantidade de um monte de coisa, mas eu nunca ouvi falar de quantidade de vida. Mas de acordo com a palavra de Deus, a vida pode ser quantificável. Há pessoas que vivem mais do que outras, não no sentido de terem mais anos de vida, no sentido de terem vida de mais qualidade. Há pessoas que têm mais vida do que outros. Interessante, dá pra gente medir aqui quantos têm mais dinheiro do que outro, quem tem mais cultura do que outro, quem tem mais experiência do que outro, mas segundo a Bíblia, eu também posso medir quem tem mais vida do que outro. A vida é quantificável. Então, recapitulando, primeira coisa que eu aprendo segundo a Bíblia, a vida é a luz que nós temos que perseguir. Segundo, a vida pode ser quantificável. Há pessoas que têm mais vida do que outras. Terceira coisa que eu aprendo com a Bíblia, Isaías 45, verso 18. Vamos para o Antigo Testamento agora. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 18. E se tiver uma visita do seu lado aí, ajude também aí, ofereça seu exemplar da Bíblia para ele acompanhar. Porque não é bom acreditar só no que o pregador diz. É bom você ver se ele não está mentindo, se está daquele jeito mesmo. Isaías 45, 18, agora é uma palavra de Deus, o Criador. Ele fala: eu não criei a terra para que fosse um caos, mas para que fosse habitada. Essa palavra caos no hebraico é terrom. Deus não criou a terra para ser uma nulidade, para ser uma coisa sem sentido, sem significado. Esse é o sentido da língua hebraica. Mas criou para ser habitada, para ter um propósito. Então eu aprendo que, segundo a Bíblia, a vida não é um acidente cósmico. Nós fomos planejados por Deus. A vida tem um propósito. É como uma fábrica que se coloca um motor, aquela ventoinha do carro não está ali à toa. Tem um propósito. O que desenhou o motor, ele sabia por que precisava de uma ventoinha ali. Ele sabia por que precisaria do cano de escapamento naquele lugar do carro. Então a vida tem um propósito, um significado. Recapitulando, a vida é a luz dos homens. A vida pode ser quantificável. Terceiro, Deus criou a vida com um propósito. Agora, número 4, as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Bem-aventuranças, vocês sabem, pode ser traduzido por alegrias. Makarioi em grego. Quando fala bem-aventurados, quer dizer felizes. Bem-aventurados é uma linguagem um pouco arcaica, né? A gente hoje fala mais felizes. E Mateus capítulo 5 mostra um discurso muito interessante de Jesus sobre a vida. Ele começa descrevendo Jesus subindo ao monte. E diz assim o texto: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse. Deixa eu explicar isso para você. Abra um parênteses aí. Jesus não se assentou porque estava cansado. Na cultura do Oriente Médio, coisas importantes não podem ser ditas em pé. Olha a diferença de entendimento do Oriente para o Ocidente. Se você está conversando com um beduíno e fala assim: escuta, eu quero falar uma coisa muito importante com você. Ele vai perguntar se é importante? É, então vamos sentar. Se você diz que quer falar alguma coisa importante comigo e eu te atendo em pé, na cultura do Oriente Médio, eu não estou dando caso, porque coisas importantes não podem ser ditas com pressa. Tem que se sentar. Por isso que, ao contrário da nossa cultura, aqui eu estou pregando em pé. Se fosse numa sinagoga nos tempos bíblicos, eu leria a palavra de Deus em pé, mas daria todo o meu discurso sentado. Sabiam disso? Tanto é que tinha a chamada cadeira de Moisés.
O pastor Isé já viajou várias vezes para lá, para Israel. Em Corazim tem até a cadeira de Moisés que encontraram, está no Museu de Israel. A cadeira de Moisés era da onde o rabino sentava para explicar a Torá, porque não podia explicar em pé, não podia ser com pressa. Não precisa ir longe não, mesmo na nossa cultura, nos tempos antigos, o professor ensinava sentado. Não é à toa que a gente fala que o professor é chamado de catedrático. A Academia Brasileira de Letras não fala da cadeira. Então não precisa ir muito longe, numa cultura que vem desde o Oriente Médio. Entenderam por que Jesus se sentou? Não é porque ele estava cansado, subiu um monte, cansei, deixa eu sentar um pouquinho, não. Ele assentou-se para ensinar. Vamos recapitular o texto. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou o reino do céu, segundo alguma tradução. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores. Perdão, os misericordiosos, está certo. Os pacificadores, não é isso? Porque serão chamados filhos de Deus. E ele termina dizendo: Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Só que se eu peguei esse discurso bonito de Cristo e fizer uma análise um pouco crítica, ele parece um contrassenso, porque o que é bem-aventurados mesmo que eu falei com vocês? Felizes. Feliz o que chora, feliz o que tem fome, feliz o que sofre, feliz o que é perseguido. Felizes são os infelizes. Felizes os infelizes. O que eu aprendo com isso? A ótica de Deus sobre o propósito da vida pode não ser a ótica do mundo. Por isso que não se surpreenda se alguma coisa que eu apresentar daqui para frente, mencionando os ateus e seculares, pode não ser bem aquilo que a Bíblia apresenta. Vamos recapitular o que a gente viu até aí? Primeira coisa que a Bíblia apresenta é que a vida é a nossa luz. Segunda coisa, que a vida pode ser quantificável. Terceira coisa que eu aprendo, que a vida, segundo a Bíblia, tem um propósito. Quarto, na ótica de Deus, a felicidade, o propósito da vida pode ser diferente do mundo. E o último, Eclesiastes capítulo 12. Eu não vou ler todo o verso 1 a 8 para a gente ganhar tempo, mas vamos nos deter apenas ao 13 e 14. Se você ler Eclesiastes 12, 1 a 8, fala a palavra que mais repete, não só ali, mas em todo o livro do Eclesiastes, é a palavra vaidade. Vaidade significa aquilo que vai, que passa. Sabe, é como o ar que você tenta segurar na mão e ele passa pelos dedos. Passa, vaidade, tudo passa. E diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas tudo é vaidade. Alguém brincou que na vida tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista, é claro. E o que eu quero dizer que tudo é passageiro? Olha essa imagem aqui. Já ouviram falar nesse homem, hein? O nome dele é Shutruk Nahunt. Já ouviram falar? Não? Shutruk Nahunt foi muito famoso. E foi um dos maiores reis da Assíria. Um dos maiores governantes da Assíria. Ele era governante da cidade de Elam. Mas vocês nunca ouviram falar dele? Fiquem tranquilos que não é que ninguém aqui é ignorante, não. Uma vez eu perguntei isso lá na Universidade de Chicago, se alguém conhecia. E até entre os assiriólogos lá, muitos estudantes de assiriologia não tinham ouvido falar dele. Poucos, apesar de ser um grande conquistador do passado. Pouca coisa sobrou dele. Apenas essa foto que vocês estão vendo aqui, da época, e uma placa que está no Museu do Louvre hoje, que diz: eu sou Shutruk Nahunt, rei de Anshad e Susa, soberano da terra de Elam. Sob o comando de Inshushinak, eu destruí... Inshushinak é um deus. Eu destruí Sipar, capturei a estela de Niransim e levei de volta a Elam, onde eu a plantei como uma oferenda ao meu deus Inshushinak. Isso foi escrito no século 12 a.C. E
Hoje ninguém ouviu falar dele, mas olha o nome do lugar, o tamanho do lugar que ele conquistou e a estela que ele capturou. O que eu aprendo disso? Ninguém nunca ouviu falar dele. Por quê? Ambição e conquista sem contribuição não tem nenhum significado. E tudo passa um dia. E não adianta viver para a sua própria glória e admiração. Hoje eu perguntasse o truque na rua e ninguém souber quem é como se Jesus não voltasse em 2000 anos e eu perguntasse no auditório: alguém já ouviu falar em Bill Gates? E ninguém levantar a mão. Entenderam? Tudo passa na vida. Olha essa imagem. O que vocês estão vendo ali? Caveira? Mulher, caveira. Agora eu criei uma divisão na igreja aqui, ó. Cada um tá dizendo uma coisa aqui, viu? Para não causar divisão na igreja, eu não vim aqui para isso. Quantos viram caveira ali? Deixa eu saber aqui. Estão todos enganados, não existe caveira nenhuma ali. É uma mulher penteando os cabelos diante de um espelho. Não existe caveira ali. Mas não fique chateado se você viu uma caveira, não, porque o autor do quadro fez isso de propósito. É uma ilusão de ótica. E sabem qual é o nome desse quadro? Vanity, vaidade. Ele quer dizer que aquela menina linda vai morrer, é tudo uma caveira. E no fundo, todo mundo é igual. O raio-x já provou isso. Tudo passa. Não adianta hoje você se orgulhar, mas eu sou bonito, eu sou rico, eu sou inteligente, eu sou culto, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo passa na vida. Tudo um dia passa. E eu procurei ver qual o sentido da vida, especialmente num material não religioso. Eu gosto muito da área de psicologia, embora eu não seja psicólogo, viu? Sou um completo leigo. Mas existe um jornal lá da Inglaterra, o Journal of Humanistic Psychology, é um material indexado de 2003. Ele publicou uma pesquisa que foi feita na Universidade do Arizona. Vários alunos de pós-graduação em psicologia fizeram um recolhimento, um survey, em mais de 200 autores famosos do mundo com esta pergunta: qual o sentido da vida? Eu falei, opa, esse aqui que eu preciso. Que eu queria mostrar na igreja qual o sentido da vida na ótica de quem não tem Deus por base. Eles entrevistaram Bob Dylan, pegaram frases entrevistaram alguns, eles só pegaram as frases prontas. Quem estava vivo eles entrevistaram. Bob Dylan, Michael Jackson, a Princesa Diana, vários. E o que descobriram foi interessante, que a maior parte dessas pessoas de fora diziam que o sentido da vida, como dizia Oscar Wilde, é aproveitar tudo enquanto for possível. Até Stephen Hawking, que é ateu, também estava lá. Vários ateus. Agora, por exemplo, Thomas Jefferson e a cantora Janis Joplin, que morreu aos 27 anos, só que ela cantou aos 27 anos de overdose sem antes cantar aproveite enquanto puder. Vocês estão notando? A vida é aquele negócio assim, aproveite porque passa. Eu vou fazer uma crítica a um filme aqui, que muitos na igreja bateram palma para ele, mas aquele filme chega a ser satânico. Sociedade dos Poetas Mortos. Eu vi com tadinho, que filme maravilhoso, incentivou o pessoal a assistir. Sociedade dos Poetas Mortos tem uma doutrina, uma filosofia completamente existencialista e ateia. Tanto é que, ironia das ironias, não estou aqui para julgar os sentimentos de ninguém, o próprio ator principal morreu depois suicidando-se. Não quero aqui julgar não sei o que ele estava passando de dor na época, mas o filme Carpe Diem, Aproveita o Dia, mostra justamente isso. A vida é só isso aqui, não tem nada de mundo por vir, não tem Deus, então aproveite porque passa e acabou. E é isso que esse pessoal dizia. Por exemplo, olha o que Jean-Paul Sartre, Sigmund Freud e Frank Kafka diziam: a vida simplesmente não tem sentido. E eu concordo com eles. Mas peraí, você concorda? Concordo, porque eles são ateus, esses três autores. E se Deus não existe, eles estão concluindo de acordo com o código de valores deles. Se Deus não existe, a vida realmente não tem sentido. Então, antes que um ateu levante a mão e fale assim, está com preconceito com os ateus? Não, só estou citando o que grandes mestres
comprarem através de propaganda para viciar, porque a vida é tão triste que você tem que ter coisas que lhe dão a sensação de eternidade, de estar sempre atualizado. A maneira de você saber que está ficando mais novo, psicologicamente falando, é tendo o iPhone 6. Porque quem tem o 5 está ultrapassado, então você não quer estar ultrapassado, você não quer ser velho. Aí você compra o novo. E cada vez a propaganda convence você a não ficar satisfeito com o que você tem. Você tem o carro 2015, ele te convence a comprar o modelo 2016. E muitos só não compram mais porque não podem, mas se pudessem comprariam. Estavam trocando de carro todo ano, trocando de celular todo ano. Porque você não quer ficar para trás. Propaganda é a maneira
quer viver para sempre. Pode estar com 98 anos, 100 anos de idade, e se passar mal vai correr para o hospital para te prolongar mais a vida, mesmo sabendo que vai morrer. Queremos ou não queremos ter vida eterna? Os próprios ateus admitem. Segundo, significado, Albert Camus. Eu estou repleto de desejo por clareza e significado, no mundo cuja existência não me oferece nenhum nem outro. Por isso, começar a pensar é começar a ser atormentado. E o que eu fico assustado é que, de onde que vem essa carência que nós temos de significado e de eternidade, se ninguém nunca experimentou a eternidade? Nem a teoria da relatividade em Einstein provou o infinito, ela deduz o infinito. Não provou. Como é que a gente pode ter ânsia por algo que não existe? A Bíblia me dá a resposta, Eclesiastes 3, verso 11. Vamos ler juntos? Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Essa sede por eternidade que Eclesiastes 3,11 diz é a palavra olam. Olam em hebraico significa certeza, sentido, completude. Não é só viver eterno, viver com significado. Agora, corrijo, eu dou autorização para vocês. Existe alguma vitamina que o corpo peça e que não existe na natureza? Faria sentido uma vitamina que o corpo... Se o corpo pedisse o corpo pede vitamina A, existe a vitamina A. O corpo pede vitamina B, B12, existe vitamina B, B12. O corpo pede vitamina C, existe na natureza. D, etc. Agora, se o corpo pedisse uma vitamina que não existe, esse corpo morreria, porque ele ia acabar minguando.
Dizer que o corpo pede algo que não existe é como dizer que você tem pulmão, mas não existe oxigênio. Existe aparelho reprodutor feminino, mas não existe o masculino para copular. Existe rim, mas não existe líquido. Religião sem Deus acabou se tornando politeísta. E sabem qual é o problema? Quando você nega adorar ao Deus verdadeiro, olha o que acontece. Você começa a adorar outra coisa no lugar de Deus. É por isso que alguns curtem o futebol, outros são fanáticos pelo futebol e matam em nome do futebol, porque o futebol é um Deus para ele. Por isso que alguns se limitam a curtir e vestir a camisa do time. Outros pegam um vaso sanitário e jogam na cabeça do adversário sem pestanejar se vai matar ou não. O grande problema é que nós não somos moralmente melhores que os deuses que nós adoramos. Esse é o problema. Agora, falando em significado da vida, eu quero já ir para a conclusão desse sermão, fazendo uma pergunta, porque talvez essa manhã eu estou falando para pessoas que estão com problemas na vida. Você está chateado, está afastado da igreja, afastado de Deus, veio para cá cheio de desconfiança. Vamos ver o que esse cara vai falar lá. Me chamaram tanto, me encheram tanta paciência para ir que eu vou. Mas olha, não vem falar comigo não, que você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu começar primeiro contando a experiência de um homem, depois eu falo da minha. Viktor Frankl, aquele que está ali. Todos aqui já ouviram falar, é claro, da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto nazista de Adolf Hitler. Você sabe que muitos judeus, 6 milhões pelo menos, morreram ou sofreram nas mãos dos nazistas. Viktor Frankl sobreviveu a 2 campos de concentração, Auschwitz e Dachau, na Polônia, né? Auschwitz na Polônia. Ele sobreviveu e contou a vida dele depois. E se tornou o fundador da 3ª escola de psicanálise de Viena. E criou a logoterapia. Era um médico, psiquiatra. Foi discípulo de Freud, mas rompeu com Freud quando Freud se tornou ateu. Ou declarou o seu ateísmo. Você sabe que há diferentes graus de
E se você sentir no seu coração, vem aqui. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu fico até mais alto para poder te cumprimentar. Eu vou traduzir a música para que você possa sentir a letra dela. Que Deus te abençoe. You know